A gente pode ver, por exemplo, o Dani quer fazer a apresentação de direito administrativo? Pode ser. Bom, Isso. vamos lá. Inicialmente, né, a gente já menciona, se vocês prestarem atenção, a gente já recomenda uma bibliografia, tá? Indica também os links de algumas aulas, como por exemplo, essa aqui é de Matheus Carvalho do YouTube, são aulas gratuitas, tá? E também aqui, por exemplo, que é uma grande novidade, principalmente em procuradorias, para daí a peculiaridade, né, de cada formanda base. Licitação e contratos vai ser uma matéria que a gente aposta muito. Então, em razão até da publicação da nova lei, a gente também já traz a aula aqui no YouTube, uma aula gratuita, tá? A gente também... Passa aqui, por favor, Dinho. Vamos lá. A gente também já indica aqui, traz alguns links, né, do que já existe com relação à jurisprudência, e aí a própria jurisprudência do Dizer o Direito, compilada de 2020 e 2019, e aqui, propriamente, nós já começamos a explorar o próprio edital, cada ponto do edital. Por exemplo, aqui, o primeiro ponto traz a introdução ao direito administrativo, fontes, funções e regime jurídico. Aí, de vermelho, a primeira linha, vocês vão sempre verificar que a gente comenta que esse ponto você deve estudar através de quê? Nesse caso, seria doutrina e jurisprudência, né? A gente dispensou a lei seca por não haver, de fato, normativo para esse ponto. E aí a gente já indica o conceito do que você deve se deter com relação a esse ponto específico, critérios de definição do direito administrativo. E aí a gente... Mostra aqui, por favor. Pode ser aqui, Dani, se quiser. Aqui. Com os dois dedos. Tá. Trazemos também tabelas, por exemplo. Exatamente, e a gente explicita de qual curso, material, curso de estratégia, tá? Se vocês forem prestando atenção, existem realmente alguns resumos breves de conceitos doutrinários que vocês precisam se deter e estudar, certo? Aqui embaixo, aí, por exemplo, nesse ponto aqui, a gente também recomenda a leitura de um artigo. E a gente já traz o link que direciona vocês diretamente ao artigo jurídico, lembrando que são artigos em que a gente detecta a necessidade de leitura, né, por parte dos alunos, porque são importantes, traz uma matéria doutrinária importante, tá? Trazemos também, por exemplo, nesse ponto, o aprofundamento. Você deve se deter aqui, por exemplo, ao que a administração pública extroversa e introversa. Mais artigos jurídicos, aula do YouTube, gratuita também, né? Nesse ponto aqui, enfim, a jurisprudência ela não foi alocada, porque ou algumas vezes a gente não identificou uma jurisprudência pertinente, ou ela não foi relevante. Mas dentro do, por exemplo, você vai estudar sobre o primeiro tópico. Você veja, nesse tópico, o que é que você tem grande incidência. Então a gente vai te dizer, preste atenção na diferença do sistema administrativo entre inglês e francês, quais são os princípios informativos, especialmente esses princípios caem muito. Então a gente já vai te indicar. Quando a gente vai para o próximo ponto, que é o ponto das questões, né? Isso aqui, desculpa, porque como a formatação não saiu tão legal aqui, porque a gente baixou, mas vem direitinho, tá? Aí vocês, depois de cada ponto, a gente indica para que vocês façam questões. E vocês coloquem, aqui, marquem a quantidade de questões que vocês fizeram, a quantidade de questões que vocês acertaram errado e se você estudou. Então fica um controle bem efetivo do ponto. Porque você não precisa seguir esse ponto, tá? E você vai perceber isso lá no final, né Lipe? Isso. A gente faz uma pesquisa, bota logo pro final. Por exemplo, aqui, deixa eu mostrar só esse ponto que é interessante. Como a gente aborda a jurisprudência. Esse ponto aqui trata de princípios administrativos. Então, a gente trouxe aqui a jurisprudência pertinente e correlata, né, do que é importante. Desce mais, por favor. A gente já separa, né? A gente já faz essa separação. Indica os artigos, por exemplo, né, na Lei 9784, os artigos que são importantes de fazer a leitura com relação ao princípio, né, administrativo. Alguns fundamentos relevantes sobre o julgado, você está vendo aqui o cuidado, ele dá o julgado, mas diz qual o fundamento para que você não confunda, eventualmente, numa prova discursiva. Né? Ou seja, isso, além de ser um material que traz, na realidade, um arcabouço para que você domine a matéria numa primeira fase, já antecipamos alguns temas que são interessantes, esse aprofundamento, essa análise mais verticalizada, para que você possa tranquilamente desenvolver o tema, né, numa questão dissertativa, numa sentença, num parecer, tá? Bota no final, Lipe. Acho que esse aqui tá com as tabelas da SESP, FCC, a gente vai incluir a FGV ainda aqui, né? No final, a gente traz as tabelas de incidência dos últimos anos do SEBRASP, por exemplo, e da FCC.
Então a gente analisa o assunto e coloca, bota lá no início, um percentual de relevância na disciplina. Por exemplo, a organização administrativa tem 5,7% de relevância em relação a todas as outras no SEBRASP. O campeão já pela FCC, o campeão em licitações, em administrativo para procuradorias. Então, o que é que a gente indica? Para você nunca ter aquele negócio, não consegui esgotar edital. Você vai começar por esses pontos. Vai pegar a organização administrativa, se for, organização administrativa e licitações, e vai começar pelas duas lá em cima. E você já vai ter o checklist para você marcar se você estudou. Sim. Então, a gente já orienta que você vá direto ao ponto. Então, não vai começar as matérias do início. Tá? Não necessariamente. Quem quiser começar do início, isso se você, de repente, não tem um tempo a mais. Mas se a ideia é formar essa base, você vai fazendo com a tranquilidade. Isso na mentoria a gente vai explicar bem direitinho, tá? Na mentoria para vocês. Aí, o que é que eu posso mostrar? O curso começando do zero, também aqui, ó. Aulas, né? Como são as aulas. E fora isso, né? Isso aí. Por exemplo, desculpa, quando você comprar o curso, enfim, pela plataforma, pelo Hotmart, isso vai estar disponível para você. Aulas, né? Aqui o curso começando do zero, né? Então você vai ter as aulas sobre a metodologia de estudo, sobre o teste de nivelamento, que a gente já vai deixar segunda-feira para quem adquirir hoje. Então, aqui tem os comentários dos alunos da turma 1, né? Do PGE e PGM. Nós temos também sobre quais são os passos, se você deve fazer reta final, estudo de base, qual material deve estudar. Então, aula, livro, resumo, como fazer mapas mentais. Então, você vai ver aqui os comentários dos alunos. Algumas dicas, você vê que são dicas que modificam realmente assim, a essência do estudo, né? Veja a questão dos flashcards. Então, essas dicas aqui, elas costumam ser muito importantes sobre as fontes de estudo. Assim como também como grifar, né? A gente mostra exatamente como você deve grifar. Tanto que o nosso método Hackeando Questões também tem grandes comentários. Felipe, só um adendo aí. Na parte de como estudar, como grifar, a gente já tem alguns códigos que já estão grifados para vocês, tá? A gente vai mostrar aqui também. A gente tem a Constituição Federal e a Constituição, Felipe. Tá a Constituição Federal tá aqui, ó, a Constituição grifada, abre lá o grifo. A gente tem a Constituição grifada que a gente, já grifou com toda uma lógica, tá? As palavras negativas que mudam o sentido da oração a gente colocou em vermelho. A gente tem as palavras principais de cada artigo destacadas, aí segundo as palavras principais em negrito e as demais sublinhadas. Então a gente tem prazos também. E prazos sempre em azul. Então ficou numa lógica diferente dos grifos que a gente vê por aí, né? Sem lógica e tal. Dessa forma, vocês vão ter um upgrade aí. Reta final, revisão. A gente já tem a Constituição grifada, já tem o Código Penal todo grifado, já temos também o CDC grifado. Então, durante esses 6 meses aí que vocês estiverem 1 ano com a gente, quer dizer, vocês já vão ter acesso a todos os códigos, tá? Estamos grifando o CPC e a tendência é a gente grifar todos. Então, aqui você vai continuar como é que estuda jurisprudência, como é que você faz a revisão, sobre o tempo de aprovação, como é que você estuda por ciclos, qual é o ambiente ideal de estudo, se você deve fazer reta final, se você se sente velho ou novo para recomeçar, o estudo durante a faculdade, como é que você usa o raio-x, como é o estudo em provas discursivas, títulos, prova oral, como você treina, se você fez edital ou não, sugestão de cronograma. A grande inovação aqui é que na turma 1, a gente dava uma sugestão de cronograma. A gente mostrava um cronograma de 4 horas, por exemplo, né, dava algumas sugestões de como você montar, e dessa vez a gente vai ter uma aula, né, numa mentoria coletiva, ao vivo, apresentando o nosso estilo de cronograma, qual seria a nossa sugestão. A gente entra no raio-x, que vai ter as matérias, de fato, esse é o nosso conteúdo que a gente apresentou. Se você não quiser adquirir, problema zero, você já sabe como é que faz, então você já pode fazer tranquilamente um raio-x, e a gente pode ter aqui, né, os bônus, que são as lives que a gente fez, o Varimecum grifado, e a gente chega em mais outra inovação, agora que a gente fez no carnaval, né, ou melhor, que durou 6 meses, o raio-x em tabelas. O raio-x em tabelas... Tem outro detalhe, tá? Ele dá, conforme 3 legendas que nós trabalhamos, né, que são o Essa é Massa, o Cainão despenca e o Tatuí na testa. Essas 3 legendas, elas são feitas de acordo com o índice de estatística que essa questão cai nas carreiras jurídicas. Então, por exemplo, o que é que eu vou estudar no Código de Processo Civil? Bom, o artigo 9 e o artigo 12, por exemplo, que tem um grau de incidência médio elevadíssimo, você tem que saber. Então, tudo que for vermelho e amarelo, você já sabe que são os artigos mais cara de prova. E isso aqui é muito importante porque ajuda você justamente a saber os principais dispositivos
nas legislações. Outra novidade que a gente pode apresentar aqui para vocês, né, em primeira mão, são as aulas, né, que a gente vai ter agora o chamado Pílulas de Conhecimento, raio-x em pílulas. Aulas de até 5, 6 minutos. Aqui a gente está apresentando o nosso colega, né, o Flávio Dourado. Ele passou, né, na PGE Goiás, hoje é procurador do Estado de Goiás. Ele vai gravar, ele vai estar elaborando em colaboração material de direito financeiro e também está gravando aulas, né, de conteúdos também pertinentes, dicas estratégicas dentro do nosso material também do raio-x. Além disso, você tem o Pécio, né, o Pécio Rocha. Quem não viu a polêmica do Pécio, né, hoje Pécio é procurador do Estado de Goiás. E aqui ele está apresentando um tema de direito ambiental, licenciamento ambiental, já vai estar disponível. Além disso, as aulas aqui do Guilherme também não estão aqui, mas ele vai estar nos ajudando em direito administrativo. Guilherme Ribeiro, também procurador do Estado de Goiás, vai nos ajudar nesse chamado raio-x em pílulas de conhecimento. Por fim, a gente pode mostrar aqui, eu acho que o nosso site, né, que está aqui do lado esquerdo, em que você já tem disponível dentro do nosso site os 3 cursos, né? O curso de promotor de justiça, o curso do PGE-PGM e o curso da magistratura estadual. Então aqui... Devagar, volta lá. Vamos lá. Então aqui você tem, no nosso site, você tem, entrando aqui, o que é que a gente está oferecendo para você. Nós temos aqui um cupom válido por 24 horas para você ganhar 20% de desconto ou até completar os 100 primeiros. O curso começará na segunda-feira. Acompanha esse material também, né? O acesso ao buscador do seu direito. Olá, então aqui amigos. você tem Aqui é o professor Márcio, a nossa parceria, né, com o professor Márcio. Então você tem aqui também os nossos feedbacks. O curso hoje ele está saindo por R$ 597, fora os 20% de desconto. Então você está saindo aí por cerca de 400 e, enfim, né, R$ 77. Se você tirar a assinatura do buscador do seu direito, que fica quase em torno de, enfim, né, 150 reais. O custo está saindo por cerca de R$ 300. Você vai ter todas as matérias do edital. Você vai ter o curso em vídeo começando do zero. Você vai ter a nossa mentoria coletiva, que vai te apresentar o cronograma de estudos por 6 meses, como você vai estudar. E você tem aí, aos 10 primeiros, uma mentoria individual, que nós vamos ligar para você até 30 minutos. Foi isso que passaram para a gente tentar, de alguma maneira, dar um norte para você. Então a gente tem aqui os cursos, né, PGE, PGM, em que já tem agora quem está no Formando a Base, a nossa surpresa. Então você vai ter Flávio Gabaldo, esse que você viu aqui apresentando em vídeo, ex-policial rodoviário federal, ex-técnico do Ministério Público, técnico TJ Mato Grosso, pai de 2 também, que nem Dani é pai de 2, ele é pai de 2. Eita. E, além disso, a gente tem também, né, Pécio Rocha conosco. E, consequentemente, você tem também Guilherme Ribeiro, que não tinha a aula dele em vídeo ainda, mas ele gravará. Ao longo do ano, nós também provavelmente vamos gravar algumas aulas, tá? Pílulas de conhecimento. Então, você tem aqui disponível toda a nossa abordagem. Uma novidade é que dentro do cronograma, aqui, dentro do material, nós vamos abrir uma aba também. Essa aba vai ser para você sugerir novas aulas. Então, se você tiver algum tema de discussão, de metodologia, de ensino, de dúvidas sobre qualquer coisa, você vai preencher aqui os comentários. Você pode ver aqui, por exemplo, uma aula que a gente falou aqui do método de hackeando questões ou como usar o material, em que você tem aqui os comentários. Você pode responder aqui os comentários e aqui a gente vai fazer novas aulas conforme vocês vão fazendo as sugestões. Isso aqui é uma abordagem, por exemplo, que durante um ano de estudos nós estaremos estudando concretamente com você. Vamos tirar as dúvidas? Vamos Beleza, lá. bora lá. Eu estava aqui Tá lá. acompanhando. Tá. Só um momento.